Olá, terceira série, tudo bem? Bom, pessoal, eu venho aqui para explicar a questão número 8 da página 25, tá? Que é justamente encontrar a equação reduzida, né, da elipse pelo método de completar quadrados. Não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos a circunferência no início do bimestre, eu havia falado que a gente iria usar muito, né, esse método de completar quadrado, certo? Nas próximas cônicas, né? Que a primeira é a elipse que a gente está vendo hoje. Mas o que nós temos de diferente da equação da elipse para a equação da circunferência? Nas equações da elipse, o nosso x ao quadrado e o nosso y ao quadrado, eles vinham com coeficiente 1, coeficiente unitário. Então, a gente simplesmente aplicava o método diretamente, tá? Aqui, na equação da elipse, da hipérbole, que nós veremos depois, geralmente, o x ao quadrado e y ao quadrado não vem com coeficiente 1, tá? Então, assim, para completar quadrado, nós vamos utilizar aí o mesmo método, só que com, né, algumas restrições aí, com alguns artifícios diferentes, tá? Então, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo, nós já sabemos que é justamente o quê? Deixar x com x, y com y. Então, nós vamos ficar com 9x ao quadrado menos 54x mais 4y ao quadrado menos 32y, né? Mais 109 igual a zero, tá? Aí, quando eu tenho o 9 aqui junto com o x ao quadrado e o 4 junto com o y ao quadrado, antes de a gente ver lá qual é o quadrado que eu vou completar, né? Qual é o número que eu vou completar, o que nós vamos fazer com eles? Nós vamos deixar em evidência esse número aqui que está acompanhando o x ao quadrado. Então, no nosso caso é 9, coloco em evidência e, né, continua essa operação. Então, se eu já tenho 9 em evidência aqui, só vai sobrar o x ao quadrado, né? Menos 54x. Eu não vou colocar diretamente 54x. Por quê? Porque eu tenho um 9 multiplicando. Então, que número que eu vou colocar aqui junto com o x? 9 vezes quanto que dá 54? Ah, eu sei que é o 9 vezes 6. Então, é o 6x que vem aqui dentro. Fecha parênteses, tá? Fator comum em evidência. 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. 9 vezes 6x, 54x. Volta no que a gente já tinha, tá? Mesma coisa aqui, ó. Nos fatores de y. Então, quem que tá junto com y? 4. Então, vai vir mais 4, abre parênteses. 4y ao quadrado menos 32 dividido por 4, né? Vai ficar quanto? 8. Então, 8y, fecha parênteses, tá? Mais o 109 igual a zero, certo? Agora sim, nós vamos completar esse quadrado daquele jeito que a gente já aprendeu, né? Que é o quê? Então, vai vir o 9, que multiplica x ao quadrado, menos 6x, mais que número que eu vou colocar aqui para completar esse quadrado? Aquele esquema, né? Pega o número coeficiente de x, divide por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 ao quadrado, 9. É o 9 que nós vamos completar aqui, certo? Mais 4, que multiplica y ao quadrado, menos 8y, mais o que eu vou completar esse quadrado. Quanto que vai ser? Aquele esqueminha que a prof ensinou vocês, né? Pega o coeficiente de y, divide por 2, o resultado eleva ao quadrado. 8 dividido por 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Fecha, tá? Mais 109, né? Só que aí, né, tem aqueles detalhes importantes, né? Se eu coloco isso daqui, eu não posso simplesmente colocar e esquecer que ele existe, né? O que eu tenho que fazer? Na mesma hora que eu coloco, eu tenho que tirar, tá? Então, quem quiser já passar o 109 para o outro lado, pode passar sem problemas, tá?
Então, aqui eu coloquei 9, então eu vou tirar. Só que eu não coloquei só o 9, percebam aqui. Eu tenho um 9 que multiplica o 9. Então, 9 vezes 9, 81. Então, eu vou tirar 81, tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu não coloquei só o 16, eu coloquei um 4 vezes 16, tá? Então, só fazer aqui rapidinho, ó. 16 vezes 4 vai ser 4 vezes 6, né? 24. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 64. Então, menos 64 igual a 0, tá? E agora, a gente faz aquele esquema, né? Qual é o esquema? Tira a raiz daqui, tira a raiz daqui, né? Então, vai ser 9, que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado, x, sinalzinho que vai no meio, menos raiz quadrada de 9, 3, eleva ao quadrado, mais 4, que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado, y, sinalzinho do meio, menos raiz quadrada de 16, 4, certo? Igual, agora aqui dá pra gente juntar, né? Ver quanto que dá. 81 com 64, deixa eu somar aqui, daria 5, né? 12, 14, 145. 145 tirando 9, ficaria 36. 36 negativo, né? Vai passar para o outro lado positivo, 36. Só que observem o quê? Nas equações reduzidas da hipérbole não, da elipse, o que nós temos? A equação igualada a zero. Aqui está igualada a 36. Então, nós temos que transformar esse 36 aqui a 1, né? Já que ele é igualado a 1. Eu falei zero, né, pessoal? Perdão. Ele é igualado a 1. Então, o que nós temos que fazer? Transformar esse 36 em 1. Como que eu vou transformar em 36 em 1? Vou dividir por 36, porque 36 dividido por 36 dá 1. Só que eu não posso fazer isso só no segundo membro, né? Aquela ideia da balança. Se eu faço de um lado, faço do outro também. Então, divide por 36, tá? Aqui, 9 por 36, né? Vai dar para simplificar, certo? Então, o que nós vamos ficar? Nós vamos ter x menos 3 ao quadrado sobre quanto? Dá para simplificar aqui tudo por 9, então vai ficar 4. Mas, aqui dá para simplificar tudo por 4, né? Y menos 4 ao quadrado sobre 9. Isso aqui é igual a 1. Então, equação reduzida da elipse, tá? Então, assim, o que muda, né, pessoal? Na elipse, para a circunferência, é esses casos de completar quadrado, tá? Porque o x ao quadrado e o y ao quadrado geralmente vão estar acompanhados com coeficiente diferente de 1. Aí, vocês têm que usar primeiro em colocar fator comum em evidência. Depois que colocar o fator comum em evidência, que vocês vão completar esse quadrado da maneira que eu já havia ensinado vocês aquele macete de dividir por 2 e elevar ao quadrado, tá bom? Então, a letra B vocês vão fazer da mesma forma, tá? Colocando o fator comum em evidência. Só percebam que a letra B, o x está acompanhado do 4, então, vocês vão ter que colocar o 4 em evidência. O y já é coeficiente 1, então, não vai precisar colocar em evidência, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida é só me procurar.